ele quer ser fazendeiro, ele gosta de esportes. E como ela é extremamente alternativa, ela já pressupõe que ele é chato. Então, quando na verdade ela que defende, né, valores importantes, inclusive, está sendo completamente intolerante. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer uma análise de mais um filme. Mais uma comédia, mais um romance, não sei, não consigo categorizar. Bom, o filme de hoje é Meu Eu do Futuro. Então, tivemos opiniões divergentes. E Mira não gostou muito. Eu gostei razoavelmente. Mas o filme é interessante. Traz, sim, tem uns pontos muito bobos, tem uns pontos muito fora da realidade. Demais. Mas também tem uns pontos que conseguiram aí... Vamos trazer umas reflexões. Sim. Então, pra você ficar curioso, ficar até o final, a gente vai falar de pessoas autocentradas, mas a gente tá sendo educada, porque na verdade a gente queria falar de pessoas egoístas. E a gente vai falar de viver com medo ou sem medo, de perder pessoas. Como que faz isso? Então, fica aí até o final. Exato, vamos lá. Então vamos começar pelas pessoas autocentradas, vulgo egoístas. A gente não tá tratando isso como sinônimo, vocês vão entender. O ponto é o seguinte, a personagem central, que obviamente eu não lembro o nome, nós duas não lembramos o nome. Vocês veem que tem filme que a gente lembra, tem filme que a gente não lembra. E eu, geralmente, filme que eu não gosto, eu não sei o nome dos personagens. Então, a personagem principal, o filme começa, ela tá fazendo 18 anos. E aí, a família dela tá em casa, esperando por ela, com um bolinho feito pelo irmão mais novo para comemorar o aniversário. E ela simplesmente não dá satisfação de onde vai, eles ficam esperando. E ela vai dormir, acampar com os amigos, com as amigas, para tomar chá de cogumelo. Nossa, que legal. Custava dela avisar? Eu cheguei, como é logo a primeira cena, né? Eu tava até na dúvida se o filme se passava em um momento em que ela tinha celular, pra ela poder avisar ou não, né? Pra família poder... Porque como tinha essa questão de meu eu do futuro, eu achei que pudesse ser. E aí não, o filme se passa nos tempos atuais, ela tem celular, né? Então, ela realmente podia ter avisado. A mãe liga, ela não atende. Exatamente. E esse é um exemplo. Tem um outro exemplo também que ela, quando ela descobre que os pais vão vender a fazenda, ela reclama, né? E o pai fala, mas eu tentei falar com você várias vezes. Só que, de novo, ela não estava dando espaço para as pessoas. A really good offer we couldn't turn down. We'll pass it over after the fall harvest. And you were just never gonna mention it? Of course we were. We tried a few times. Hard to peg you down, kiddo. Quando ela recebe a notícia do eu do futuro dela, de que ela deveria curtir mais a família, e ela começa a curtir, a ficar mais tempo com o irmão do meio, e no começo só reclamando ali, super intransigente, e aí ela vai vendo que o garoto é legal, sabe? Só que ele é muito mais normal no sentido de dentro do padrão, assim, ele quer ser fazendeiro, ele gosta de esportes, e como ela é extremamente alternativa, ela já pressupõe que ele é chato. Então, quando na verdade ela que defende, né, valores importantes, inclusive, está sendo completamente intolerante, né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante do filme, porque é mostrar como, mesmo quando a pessoa tem ideologias importantes, né, defende pontos importantes a nível de sociedade, se ela for muito extremista, ela pode ser intolerante, que é o caso da personagem. Ela acha que ela tá certa e que as lutas dela estão certas. Quem não luta igual a ela tá errado, independente do tipo de luta que a pessoa tem, ou até da não luta da pessoa, e ela tá cagando e andando pros outros, sabe? E isso é muito complicado, porque ela começa a ter problemas ali na relação com a família, justamente porque ela não tá ali, ela acha que ela tá certa, ela faz tudo sozinha, e ela acaba tendo esse problema, né? Sim. E é uma intolerância que é o que a Emira falou, traz prejuízos. Então ela escreve um cartão de aniversário pro irmão falando:
eu te desejaria felicidade, mas você é um homem cis hétero, então você já é feliz o suficiente, alguma coisa nesse sentido. Pra quê? Então, assim, se torna desagradável. Porque uma coisa, tudo bem, ela pode super ter todas as ideologias dela e defender as questões dela, mas que fique dentro do contexto que cabe, sabe? Porque a gente precisa também ter esse cuidado, porque quando a gente escolhe e usa qualquer coisa pra militar, aquilo perde o sentido. Sim. E infelizmente a gente tá vendo isso acontecer muito hoje em dia. E vocês sabem que a gente milita aqui de vez em quando. Então vocês sabem que a gente não tá falando isso porque a gente é conservadora. Não, de maneira Tá. alguma. Então, mas precisa ter um contexto, precisa ter uma função. Você defender um ideal, você defender um valor, precisa ter uma função naquele momento. Se você pegar cada vírgula que as pessoas falarem, você pegar pra dar uma lacrada, vai começar a ficar desagradável e vai perder o sentido. As pessoas vai perder a credibilidade. As pessoas começam a fazer zombaria por conta disso. E você vai pro lado oposto, né? Porque Exatamente. se você tem valores como não ser racista, né? Então, lutar a favor do antirracismo, lutar a favor da luta contra a homofobia. Se você tem esses valores, você não pode ser intolerante a ponto de ferir o outro à toa. Uma coisa é você estar numa discussão em que alguém está defendendo o racismo e você se coloca contra aquela pessoa. Beleza, é isso que a gente faz aqui várias vezes nos nossos vídeos. Agora, ela atacar o irmão no dia do aniversário dele à toa, não tem propósito, né? Porque aí ela tá atacando uma pessoa sem qualquer fundamento. E não é que o menino, sei lá, representa tudo aquilo que ela odeia. Ele só joga futebol e quer ser fazendeiro. Tem nada muito de futebol, não. Golfe. E quer ser fazendeiro, então assim, ele não tá ferindo a vida dele. nenhum valor moral, né? Assim, que ela tá ali lutando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tem um outro ponto também nessa situação, que a mãe tá contando de quando ela era pequenininha e que ela dormia pouco, né? Ela era muito difícil pra dormir. E aí tá contando de uma noite que ela teve que fazer várias coisas pra menina dormir. E aí, em algum momento, a menina fala assim, você me deixou sozinha, né? Aí a mãe falou, não, claro que não, eu voltei lá. Aí ela, mãe, tem que ter autocuidado. E essa frase, ela é muito importante aqui pra gente abrir um grande parênteses e entender que sim, a gente precisa se cuidar. O autocuidado é importante. Mas se cuidar não é se priorizar em toda e qualquer situação. Nessa situação específica, é uma criança de meses de idade. Não, ela já fala, né? Então talvez um pouco mais velha. Mas enfim, com até 2 anos, depois ela... são 2 anos. Com 2 anos, que precisa de um adulto. Então, não é custa, mas enfim. Em função da relação de responsabilidade, essa adulta, ela precisava, sim, se sacrificar um pouco mais em função dessa criança. Por quê? Porque essa criança não podia contar com outros recursos. Então, quando a gente acha que tem que se priorizar o tempo inteiro, criando uma regra, a gente cai na mesma ideia de poder ser intolerante. Porque há momentos em que a gente precisa ceder. Sim. Há momentos em que a gente vai fazer mais do que a gente gostaria em prol do outro. Assim como vai ter momentos em que a gente vai dizer não quero fazer, não posso fazer, não vou fazer, e o outro vai ter que fazer pela gente. Porque isso é a vida em sociedade. A gente precisa de flexibilidade. A gente precisa ceder. Se isso não acontece, se todo mundo olha, né, farinha pouca, o meu pirão primeiro, cara, a gente tem um problemão, né, de intolerância, de individualismo, e isso acaba com o nosso convívio social. Então, autocuidado é importante, mas não significa ser prioridade 100% do tempo. Exatamente. E o outro ponto que a gente vai falar é sobre a questão, então, de viver com medo, sem medo, né, de perder as pessoas. Então, a personagem principal, ela tem muita questão com despedidas. Ela fala, né, no filme, eu odeio despedidas. E ela, quando encontra a ela do futuro, a ela do futuro fala, não se aproxima do Chad. E a gente passou o filme inteiro tentando entender qual era o problema do maldito do Chad, coitado do garoto.
Problema nenhum. Menino fofinho, Super legal. compreensivo, apoia ela em tudo, enfim. Não tava entendendo. Falei, bom, eles devem ter ido pra faculdade juntos, você tem uma namorada na faculdade, mó escroto. Nada. Enfim, aí descobrimos mais pro final do filme que o problema é que o Chad morreu no futuro. E aí ela fala, a ela mais velha fala pra ela mais nova, depois que ele morre você fica perdida. Você não sabe mais o que fazer da sua vida, porque você acha que não vai mais amar ninguém, você acha que não tem mais o que fazer sem ele. E aí, gente, tem algumas coisas aqui. A primeira é, se a gente for viver com medo de perder as pessoas, se a gente não for se relacionar com ninguém por medo de perder as pessoas, realmente vai ser muito difícil, porque pessoas morrem e pessoas se afastam da gente. Isso é um fato. Eu não tenho como dizer pra você, não, olha, é assim, de repente vai ser pra sempre. Faz assim, faz assado. Ué, não sei, não tem receita de bolo, não tem como saber. As pessoas se afastam e as pessoas morrem. Então, de fato, a gente pode perder alguém muito importante pra gente a qualquer momento. Mas não tem como a gente controlar isso. Se não tem como a gente controlar, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer a não ser aproveitar enquanto a gente pode. A não ser viver o que a gente pode naquele momento. E é isso que ela chega à conclusão depois, que elas conversam no final do filme, e daí a ela mais velha fala pra ela mais nova, vive sim com ele, ame-o, desde que ele te ame, porque ser amada por ele é incrível, nananana. Your life for me or for the future, or get stuck in the past because that is not living. Ou seja, curta isso até que não dê mais pra curtir. E depois ela fala que ela tem uma namorada, que ela já namorou outras pessoas. Pode até ser que ela não ame essa namorada ou outras pessoas como ela amou o Chad um dia. Até porque eles não terminaram, né? Não acabou o amor. Ele se foi, então ela continua amando ele. Vai ter espaço pra ele sempre no coração dela. Mas ela conseguiu amar de novo, ela conseguiu se relacionar de novo. Então, quando a gente perde alguém, seja por um término, seja porque a pessoa não tá mais aqui, pode dar essa sensação de que a gente nunca vai mais gostar, nunca mais vai encontrar alguém, vai gostar de alguém, mas a gente consegue. Nosso coração ele tem capacidade para caber mais de uma pessoa e para caber mais de um amor, né? Se a gente for levar assim. Claro que é um sofrimento, claro que é doloroso, mas existem maneiras de lidar com isso. A gente já falou disso em outro vídeo, que é o luto do parceiro, né? Quando o parceiro se vai. Então, a mensagem pra mim, que ficou a principal do filme, que eu até achei um pouco emocionantezinho ali no final, quando ela, mais velha, abraça o Chad novinho, foi essa, né? De tudo bem, eu sei que vai acontecer isso, mas ainda assim eu vou aproveitar e eu vou viver isso porque vale a pena. Eu não quero deixar de estar com essa pessoa que é tão boa e que realmente parecia ser tão boa, porque eventualmente ela não vai mais estar aqui. Sim. E um último ponto, que é a questão do viver no automático, né? Tanto nessa conversa com a mãe que eu já falei, que a mãe fala, eu fiquei feliz porque eu ficava cansada porque você não dormia, mas depois eu fiquei feliz porque você dormiu sozinha. E ao mesmo tempo eu perdi essa questão de precisar botar pra você pra ninar. E o próprio Chad conversa com ela sobre qual foi a última vez que você saiu pra brincar e você não sabia, né, que você ia sair pra brincar, enfim. Essa ideia de aproveitar os momentos da vida, né? Porque eles são fundamentais, mesmo sem necessariamente ficar achando que tudo é o último. Mas assim, viva, você tá ali, tá fazendo alguma coisa, faça. Entenda um pouco beleza, não quero romantizar não, mas assim, Da importância daquele processo, daquilo que você tá passando ali, especialmente quando são situações boas, né, quando são situações que tem início, meio e fim. Então eu acho que também é um ponto interessante. Eu acho que o que eu menos gostei do filme é que ele se propõe a ser um filme sério, mas tem essa coisa dela falar com o eu dela do futuro. Eu achei muito desconexo. Se fosse um pastelão, eu acho que ficaria mais engraçado. Ou se fosse todo esse tom absurdo do filme, dela poder falar com o eu do futuro dela. Mas eu achei que não combinou. Ser um filme sério e ao mesmo tempo trazer essa coisa inimaginável de falar tipo consigo mesmo. Tipo uma viagem no tempo, sei lá. Exato. Só que não é uma viagem no tempo, então não... Não, muito surreal. Se fosse só quando ela também usa drogas, tudo bem.
faz sentido, É. alucinação e tal, mas assim, também não é, sabe? Então, Então não tem uma explicação. É, Acho que foi esse o ponto que mais me incomodou do filme. entendi. E você? Time Raquel, que achou o filme legal? Time Mira, que ficou bastante incomodada? Deixa aqui pra gente nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Todo sábado a gente tem análise de filmes e durante a semana a gente tem análise de séries. E não esquece de se inscrever. Até a próxima. Até!